Joana, o que é que ainda falta fazer para democratizar o acesso à ordem e o acesso às profissões jurídicas? E já que falamos nisto, fará sentido abolir os exames de acesso à profissão? Olha, fizeste a pergunta de uma forma muito interessante, que é o que é que falta para democratizar. Isso pressupõe que o acesso ainda não está totalmente democratizado. E convergimos nesse diagnóstico. A verdade é que a própria JTS tem liderado essa luta e aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos é que muitas ordens profissionais têm interesse em que o interesse corporativo prevaleça sobre o interesse público e a missão de serviço público que elas desempenham, em prejuízo para o cidadão, que é o utilizador e beneficiário, muitas vezes, dos serviços que os profissionais das ordens desempenham. E nós não podemos desligar isto da questão principal, que é o direito fundamental à escolha do livre e ao livre acesso a uma profissão que todos nós temos. E esta é a principal questão que nos obriga a pensar o caminho que queremos percorrer daqui para a frente com as ordens profissionais. É importante dizer, Henrique, que nós não fomos contaminados por nenhum episódio, nem por nenhum tipo de acontecimento que nos obrigasse a pensar no papel das ordens. Não é verdade. A JTS, há precisamente cerca de 1 ano e meio atrás, colocou na agenda política discutir o papel que as ordens desempenham e de que forma é que se podem tornar mais corporativas. E é esse caminho que nós temos vindo a dar sequência. E chegámos a um ponto em que sim vale a pena pensar o que é preciso fazer mais para que mais nenhum jovem como nós tenha que pôr o sonho profissional na gaveta. E eu acho que essa é a grande missão que nos tem que guiar na relação com as ordens profissionais. Nós não queremos criar nenhum tipo de atrito, nem lei da rolha, como alguns injustamente lhe chamaram, às ordens profissionais. Nós não questionamos o serviço público e o interesse público que as ordens profissionais desempenham. Aquilo que nós questionamos é o interesse corporativo que algumas pretendem fazer prevalecer sobre o interesse público e com isso criam acessos e barreiras e obstáculos absolutamente injustificados que criam entraves quer do ponto de vista da concorrência, mas quer também ao livre acesso e à escolha da profissão, como eu dizia há pouco. E precisamos de fazer uma reforma na questão do acesso às ordens profissionais e creio que, aliás, isso a muito breve trecho vai acontecer. O grupo parlamentar do Partido Socialista também tem feito esse caminho. Nós iniciámos um conjunto de audições públicas, ouvimos todas as ordens profissionais, ouvimos todos os representantes do setor, associações de estudantes, fizemos mais de 30 audições públicas, no sentido de perceber quais é que eram as necessidades que as ordens profissionais pretendiam ver incluídas numa reforma e qual é que era o caminho que ainda podíamos fazer. E a reflexão conjunta ainda está a ser maturada dentro do grupo parlamentar, mas acho que há caminhos e objetivos que nós já podemos assegurar, que é aquilo que vocês há pouco diziam. Não podemos admitir que uma ordem profissional seja uma duplicação de avaliações e de formações daquelas que nós trazemos nas universidades. Se nos exigem uma licenciatura, por exemplo, em Direito, não faz sentido que estejam a replicar aquilo que foi dado na licenciatura em Direito, certo, em prejuízo, naturalmente, do candidato, porque a isso somam-se emolumentos absolutamente e taxas desproporcionais e um atraso na entrada no mercado. E quanto a isso, para nós é absolutamente claro que é importante acabar com a duplicação da avaliação e da formação que é dada entre as ordens e as universidades. As ordens não são prolongamentos de ciclos de estudo. Não foi para isso que foram criadas. As ordens servem para fazer a transição entre aquilo que foi a formação académica e o desempenho da missão de interesse público que os profissionais têm que desempenhar caso consigam entrar na ordem. E, portanto, não são mais uma escola de formação como alguns pretendem que sejam. E esse para nós é absolutamente claro. Assim como é claro que hoje, para pagar 2.000 euros para se ter uma carteira profissional é absolutamente inqualificável. Nós estamos a criar barreiras não só formativas e de habilitação, mas também barreiras económicas. Porque, obviamente, a quem isto vai doer é àqueles que menos têm, que não podem ser amanhã médicos, advogados, biólogos, economistas e um sem número de profissões, porque têm de pagar altas taxas para poderem entrar na ordem. A isto soma-se
por exemplo, muitas delas terem dificuldade em reconhecer habilitações académicas de outros países, aliás, com as quais as nossas instituições de ensino têm protocolos e o nosso país até tem convenções internacionais, para criar mais um obstáculo a que as pessoas com formação no estrangeiro não possam exercer a sua profissão cá. Assim como umas entendem que os estágios de 36 meses ou 24 meses é uma coisa perfeitamente aceitável quando nós já fizemos 4 e 5 anos e 3 anos de formação académica. E, portanto, as coisas foram-se acentuando de uma maneira tal que nós temos que fazer uma corrida de 110 metros de barreiras, sendo que estamos a cair a cada uma delas. E para nos levantarmos é mais difícil. E, portanto, chegamos a um ponto em que é importante clarificar qual é que é o papel das ordens. E a partir do momento em que clarificamos esse ponto, passarmos então para o seguinte, que é, então, se o papel das ordens é desempenhar uma missão de interesse público, em benefício dos cidadãos que procuram esse serviço, porque é que as ordens estão a querer introduzir entropias e obstáculos no acesso a essas profissões? Qual é que é o ganho para as ordens? E eu acho que aí a nossa resposta tem que ser mesmo absolutamente clara, que é não permitiremos barreiras desproporcionais e obstáculos injustificados a que uma pessoa da nossa geração tenha que se sujeitar. E, portanto, este vai ser o nosso combate. Podem fazer as pressões públicas que entenderem, nós não vamos baixar os braços. Este é um desafio e uma luta, porque eu acho que vale a pena todos nós lutarmos para que amanhã não tenhamos mais jovens como os que eu tenho, amigos meus que fizeram a formação comigo, que hoje não estão a trabalhar na área porque não conseguiram. E eu não quero que isto se volte a repetir.